A China surpreendeu ao revelar superarmas modernas antes conhecidas só nos bastidores. Analistas faziam suposições e vazavam informações, mas ninguém as tinha visto. Somente no desfile em Pequim elas foram mostradas em todo o seu esplendor. Entre elas, algo que parecia cena de um filme de ficção científica. Robôs quadrúpedes, lobos metálicos com armas nas costas, marchando pela Praça da Paz Celestial. Algumas dessas novidades são tão avançadas que, em certas áreas, até superaram os Estados Unidos. E agora se prepare, porque uma delas é um verdadeiro terror para os porta-aviões americanos. A apresentação dela provavelmente alarmou Washington, mas falaremos disso depois. Então é melhor você se sentar, porque o que vai ver agora pode te surpreender. Bem-vindo ao Além das Fronteiras, onde revelamos conexões ocultas, jogos de poder e conflitos que moldam o mundo. Hoje vamos analisar exatamente o que a China mostrou, desde a tríade nuclear, que pela primeira vez está lado a lado, até mísseis hipersônicos capazes de romper a defesa americana. Incluindo lasers de combate, drones futuristas e lobos robóticos, vamos comparar cada arma com a situação dos Estados Unidos. Distrito Federal, 5C alcance global. Agora chega a arma que mais chamou a atenção. A China mostrou pela primeira vez o Distrito Federal, 5C modernizado em um desfile. O Distrito Federal, 5C, é um míssil balístico intercontinental, ou seja, um míssil que cruza continentes e leva ogivas nucleares por milhares de quilômetros. Fontes chinesas afirmam que o Distrito Federal, 5C, alcança até 20 mil quilômetros. Esse é um número que supera os parâmetros normais, tanto dos mísseis russos quanto dos americanos. Na prática, isso significa que esse míssil seria capaz de atingir qualquer lugar na Terra. De Washington a Londres até Sydney, tudo está ao seu alcance. E agora se prepare, porque não se trata apenas do alcance. Distrito Federal, 5C, está equipada com um sistema veículo de reentrada múltiplo, independentemente alvejável. Veículo de reentrada múltiplo, independentemente alvejável. A ogiva do míssil se divide em várias ogivas nucleares independentes após ser guiada ao alvo. Especialistas afirmam que um míssil pode ter até 10 ogivas, ou seja, um lançamento pode atingir 10 alvos ao mesmo tempo. Mas há um detalhe ainda mais surpreendente. Analistas afirmam que o Distrito Federal, 5C, poderia usar o chamado Sistema de Bombardeio Orbital Fracionário. Sistema de Bombardeio Orbital Fracionário é um método em que o míssil não segue trajetória balística tradicional, levando a ogiva até a órbita da Terra. Assim, ela pode atingir o alvo a partir de uma direção totalmente inesperada. Imagine que a defesa antiaérea americana espera um ataque vindo do norte, mas a ogiva de repente chega do sul, de onde não existe um escudo completo de radares. Para o Pentágono, isso é um pesadelo. Agora, uma comparação. Os Estados Unidos atualmente têm em serviço ativo o míssil balístico intercontinental Minuteman III, desenvolvido ainda nos anos 70, década de 70. Confiável, testada, mas tecnologicamente ultrapassada. Alcança cerca de 13 mil quilômetros e leva só uma ogiva nuclear. Os americanos preparam uma nova geração de mísseis chamada Sentinel, prevista para 2030. Ela poderá carregar várias ogivas, mas ainda está em desenvolvimento. No papel, o Distrito Federal parece melhor. 5C é o trunfo chinês. 10 alvos alcance global e até trajetória orbital. Mas preste atenção, números e desfiles não tornam a arma eficaz em combate. A China nunca usou esses sistemas em um conflito real. Já os Estados Unidos da América contam com centenas de silos, décadas de patrulhas contínuas e mísseis com confiabilidade comprovada. Por isso, a China demonstrou força para dissuadir e construir uma imagem. Os americanos contam com vasta experiência e infraestrutura global. Uma coisa é certa, só a exibição do Distrito Federal 5C já deve ter causado discussões sérias em Washington. E se você acha que isso foi assustador, então se prepare, porque o próximo capítulo vai apresentar a você o terror da Marinha Americana. Será sobre armas criadas só para destruir porta-aviões americanos, orgulho da marinha deles. Essas podem mudar o equilíbrio de poder nos oceanos, assassinas hipersônicas de porta-aviões. Se o Distrito Federal 5C surpreendeu com seu alcance global, então agora preste atenção, porque a próxima arma é o terror da Marinha Americana. Ela foi criada para destruir os grandes porta-aviões Nimitz e Gerald R. Ford. Na parada, apareceu uma nova versão do míssil Distrito Federal 26D.
É um míssil balístico de médio alcance com alcance de aproximadamente 5.000 quilômetros. Os chineses lhe deram o apelido de Matador de Guam, porque é exatamente dessa distância que ela consegue atingir a base americana na ilha de Guam, mas agora vai ainda mais longe. Versão Distrito Federal. A 26D é feita para destruir alvos móveis no mar como porta-aviões. E aí vem o choque. O míssil, que voa várias vezes acima da velocidade do som, é guiado para atingir navios grandes em movimento. Em combinação com satélites e drones para orientação, o Distrito Federal é guiado. O 26D torna-se uma arma capaz de desafiar a supremacia naval americana no Pacífico. No entanto, a China não ficou apenas com uma arma. Também mostrou mísseis hipersônicos Distrito Federal e o IE-21, que manobra na atmosfera a mais de 5 vezes a velocidade do som. Esse é o limite em que a defesa antiaérea atual fica praticamente impotente. E isso significa que todos os grupos de ataque de porta-aviões dos Estados Unidos da América poderiam se encontrar em perigo mortal. Agora vamos comparar isso com a América. Os Estados Unidos da América investiram bilhões em armas hipersônicas, mas o programa Air Launched Rapid Response Weapon foi cancelado recentemente. Atualmente, os americanos desenvolvem 2 projetos: Long Range Hypersonic Weapon para o Exército e Intermediate Range Conventional Prompt, Strike Intermediate Range Conventional Prompt, Strike para a Marinha. Ambos estão em teste e só serão usados de fato nos próximos anos. Então, enquanto os Estados Unidos da América ainda estão testando, a China exibe em desfiles mísseis hipersônicos funcionais prontos para o combate. Esse é um ponto que preocupou Washington, mas não podemos esquecer algo importante. Mostrar uma arma em um desfile e usá-la eficazmente em conflitos são coisas diferentes. Os americanos acumulam décadas de experiência em combates, coordenação naval e aérea e uma ampla rede de aliados. A China ainda não tem essa vivência. Apesar disso, a própria existência de assassinos hipersônicos de porta-aviões muda drasticamente os cálculos no Pacífico. Os porta-aviões americanos já não são intocáveis. E esse talvez seja o maior avanço estratégico que a China demonstrou. Você deve estar pensando, se eles ameaçam porta-aviões, o que mais escondem? A resposta é ainda mais interessante, porque a China também apresentou lasers de combate e drones invisíveis, que devem definir o futuro da guerra. Ainda não terminamos. Se você está gostando deste vídeo, compartilhe. Assim você ajuda ele a chegar a mais pessoas. Se quiser apoiar meu trabalho, contribua com uma pequena quantia. Obrigado, vamos continuar. A China mostrou mais uma novidade que, à primeira vista, parece ficção científica. O Sistema Móvel de Laser LI, lasers nas Forças Armadas, são um grande desafio. Para queimar ou destruir o alvo, a arma precisa gerar grande potência, manter o feixe estável e lidar com interferências. Poeira, chuva, neblina, atmosfera. Por anos, isso parecia uma tecnologia distante. E agora imagine que a China apresenta um sistema funcional, montado em uma plataforma móvel. Afirma que pode derrubar drones e mísseis. Se isso fosse verdade, significaria uma maneira barata e reutilizável de eliminar ondas de drones inimigos ou mísseis que se aproximam. Enquanto a defesa com mísseis custa milhões de dólares por disparo, o laser custa apenas o preço da eletricidade. Esse é o ponto em que o futuro da guerra pode mudar muito, mas é preciso manter os pés no chão. Até o momento, não há provas independentes de que os lasers chineses possam atingir alvos além de curto alcance e baixa velocidade, como pequenos drones. O simples fato de a China mostrar isso já envia a mensagem: estamos na vanguarda tecnológica e sabemos para onde a guerra caminha. E como estão os Estados Unidos? Os americanos têm vários programas de laser. Por exemplo, o Helios High Energy Laser with Integrated Optical Dazzler, instalado em destroyers da classe Arleigh Burke. Esse sistema destrói drones e ofusca a ótica inimiga. Outro exemplo é o Dazzler, Directed Energy Maneuver Short Range Air Defense, ou seja, Directed Energy Maneuver Short Range Air Defense, que está instalado em veículos blindados Stryker e serve para proteger as tropas terrestres contra drones e mísseis. Os Estados Unidos da América investem centenas de milhões de dólares, mas a maioria dos sistemas segue em testes ou fase experimental. Então, enquanto os Estados Unidos da América testam e implementam protótipos em pequenas quantidades,
A China afirma em um grande desfile que já possui um laser móvel funcional. Se é realidade ou só propaganda, só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa: a imagem do laser chinês, capaz de eliminar ameaças aéreas, deveria enviar mensagem clara a Washington e Tóquio. O futuro do combate aéreo não se limitará a mísseis. É aí que entra o próximo passo. Porque junto com o laser, a China também mostrou armas que devem dominar o céu e o mar do futuro. Falamos de drones invisíveis e robôs subaquáticos que estão mudando a visão sobre a próxima guerra. Drones e lobos robóticos. Após mísseis e lasers, a China apresenta outro avanço na guerra do futuro. Drones, mas não qualquer um. No desfile, apareceu publicamente pela primeira vez o drone GE-11, que possui tecnologia stealth, ou seja, formato e superfície que absorvem ondas de radar, tornando-o quase invisível para a defesa inimiga. Os comentaristas chineses o chamam de parceiro fiel. Sua função é clara: voar ao lado dos caças e atacar onde seria arriscado demais para aeronaves pilotadas. Isso não é tudo. A China também revelou o AJX-002 drone subaquático criado para operar nas profundezas do oceano. Essa máquina pode ser usada para reconhecimento, colocação de minas e ataques a navios ou submarinos. Com drones mudando a guerra na Ucrânia, a ideia de máquinas subaquáticas autônomas é ainda mais assustadora. E então veio a demonstração que causou mais alvoroço nas redes sociais: robôs quadrúpedes, chamados de lobos. Segundo a mídia chinesa, sua função é fazer reconhecimento, entregar suprimentos e apoiar com fogo direto. Desta vez, não andaram pela praça, mas foram levados em caminhões militares. A imagem de dezenas de robôs armados alinhados como unidade já sugeria que a guerra do futuro havia chegado. Como estão os Estados Unidos da América nessa área? Eles desenvolvem o programa Loyal Wingman há muito tempo. Máquinas não tripuladas devem voar junto a caças F-35 F-20 e 2, ou bombardeiros B-20 e 1. Com nomes como Skyborg ou Collaborative Combat Aircraft, testes já ocorrem para transformar a Força Aérea Americana em uma frota de aeronaves pilotadas e autônomas nos próximos anos. Na área de drones submarinos, os americanos têm o projeto ORCA Extra Large Unmanned Undersea Vehicle, Extra Large Unmanned Undersea Vehicle, que deverá ser capaz de realizar missões autônomas nos oceanos. Na robótica, a Boston Dynamics é conhecida mundialmente por seus cães robóticos, já testados até pelo exército, mas ainda de modo experimental. Então, onde está a diferença? A China exibiu drones e robôs no tapete vermelho de um desfile militar como se já estivessem prontos para uso. Os Estados Unidos da América desenvolvem projetos em segredo e os implementam gradualmente. O mais avançado só será revelado na prática. Mas uma coisa é certa: a imagem dos lobos robóticos marchando foi, para espectadores do mundo todo, um símbolo de que a guerra do futuro terá um rosto completamente diferente. E isso ainda não é tudo. Além de mísseis, lasers e robôs, a China revelou seu maior trunfo: a tríade nuclear completa. Aqui fica evidente o quanto ela busca se aproximar das superpotências. Mas como ela se compara aos Estados Unidos? Vamos falar sobre isso agora mesmo. A China exibe toda a sua tríade nuclear. Um dos grandes destaques do desfile foi a primeira exibição pública pela China dos 3 pilares de sua tríade nuclear. Esse é um termo usado apenas pelas maiores potências nucleares, como os Estados Unidos e a Rússia, e significa a capacidade de lançar armas nucleares a partir da terra, do mar e do ar. E vamos começar por terra. A China apresentou o Distrito Federal, 61, seu mais novo míssil balístico intercontinental. Alcança até 12 mil quilômetros e possui sistema veículo de reentrada múltiplo, independentemente alvejável. Isso significa que um único míssil pode carregar várias ogivas independentes, capazes de atingir diferentes alvos. O segundo pilar são os submarinos. A China apresentou o míssil JL-3, um moderno míssil balístico lançado de submarino, míssil balístico lançado de submarino. Sua maior vantagem é poder ser lançada do fundo do oceano, onde o submarino é difícil de detectar. Para os Estados Unidos da América e aliados, as armas nucleares chinesas podem não estar só em silos terrestres, mas também surgir de locais inesperados no Pacífico. Por fim, o terceiro pilar, o componente aéreo. A China apresentou um novo míssil nuclear lançado do ar chamado JL, um Air-Launched. Essa é uma arma que ela não tinha até agora. Ela pode ser transportada por um bombardeiro estratégico e lançada a uma grande distância do alvo.
Com isso, a tríade chinesa ficou completa. Agora, vamos fazer uma comparação. Os Estados Unidos já possuem uma tríade há décadas. No continente, usam mísseis Minuteman III antigos, porém sempre modernizados. No mar, eles possuem os Trident 2D5 mísseis extremamente precisos e entre os mais confiáveis do mundo. E no ar, eles dispõem de um arsenal de bombardeiros B-52B2 e, em breve, B-2, um Raider que carregam bombas nucleares e mísseis de longo alcance. Além disso, os americanos estão trabalhando em uma nova geração de armas. Nos mísseis Sentinel e no míssil Long Range Standoff Weapon. O que significa a apresentação chinesa? É isso. Pequim mostrou ao mundo que faz parte do seleto grupo de grandes potências com tríade nuclear operacional e que, a partir de agora, todo planejador no Pentágono deve levar em conta que a China pode responder de qualquer região, do continente, do mar e do ar. Aqui está a grande questão. Exibir armas em desfile é uma coisa. Será que elas seriam tão eficazes em um conflito real quanto na coreografia na praça? Conclusão. Então, o que o mundo viu no desfile em Pequim? Em primeiro lugar, um enorme salto à frente. A China mostrou que não está mais jogando apenas na Liga Regional, mas quer estar lado a lado com os Estados Unidos da América e a Rússia. Exibiu mísseis globais, armas hipersônicas, porta-aviões, lasers, drones e até lobos robóticos. Apresentação com objetivo claro, mostrar que estamos prontos e temos as armas do futuro. Mas, e isso é fundamental, um desfile militar não é campo de batalha. Nenhuma dessas armas foi usada em conflito real. Apesar do grande avanço tecnológico, a China ainda não possui o que os Estados Unidos têm: anos de combate, ampla rede de aliados, logística eficiente e exército presente em várias operações globais. Sim, a China deu um grande salto e fez o mundo levar seu poder militar a sério. Se essas superarmas funcionam como dizem, só a realidade dirá. Essa é a grande incógnita. Se vão servir apenas para exibição, durante desfiles, ou se um dia vão mudar a história. Se gostou do vídeo, agradeço o like e inscreva-se para não perder os próximos que já estou preparando. Você pode apoiar meu trabalho através do agradecimento. E se quiser que o vídeo chegue a mais pessoas, clique em recomendar. Eu agradeço muito.